Em meio a declarações de lulistas sobre as alegadas ameaças à democracia e os ataques da extrema-direita ao STF, eu pedi para a produção separar 2 vídeos que ilustram bem como o discurso do PT em relação à corte mudou ao longo dos últimos anos. Porque aqui a gente faz isso no programa, que vocês não veem na TV e no rádio. A gente mostra se aquelas pessoas envolvidas numa treta específica estão sendo coerentes com aquilo que elas já fizeram ou já endossaram no passado. Então, é preciso ver se essas pessoas realmente defendem a causa em nome da qual elas estão tomando as atitudes e fazendo os discursos atualmente, ou se elas só usam essa causa conforme a conveniência. Em 2018, o então deputado Vadir Damus, petista, que atualmente comanda a Secretaria Nacional do Consumidor no governo Lula, falou em fechar o Supremo. Vamos lembrar a declaração do Vadir Damus. Pode soltar. Luiz Roberto Barroso é seguramente o pior ministro do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos. É o mal para a democracia, é o mal para o direito, é o mal para o Supremo, é o mal para o povo brasileiro. A última do Luiz Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é de que é papel do Supremo corrigir as escolhas do povo. O que ele disse literalmente: bom, o Supremo já está separando o trigo, mas tem gente que insiste no joio. Então, o que é papel do Supremo separar o joio do trigo e escolher pelo povo brasileiro. É com base nesse tipo de sentimento, de entendimento, que ele ajudou a colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Não foi para isso que essa turma foi colocada lá. Eu tenho alertado lá na Câmara dos Deputados: ou nós enquadramos essa turma, ou essa turma vai enterrar de vez a democracia brasileira. Ou nós enquadramos essa turma, ou essa turma vai enterrar de vez a democracia. Era assim que petista falava. A gente tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Fechar o Supremo Tribunal Federal. Estava irritadinho com Barroso por alguma postura diante da Lava Jato, do processo relacionado ao Lula. Então, naquele momento, se o Supremo não está fazendo aquilo que o petismo quer, então tem que fechar o Supremo. Esse é o verdadeiro PT. Agora, não, agora está fazendo o que o petismo quer. Então, o próprio Vadir Damus, tempos depois, a gente podia até resgatar esse vídeo também, mas já mostrei aqui no antagonista, ele falou: não, agora o Gilmar é nosso aliado. A gente tem que ler aí o jogo político, etc. Ele estava dizendo, inclusive, que tinha levado para o Gilmar uma denúncia de um acusado desses, né, contra o ex-juiz Sérgio Moro, e aí falou que o Gilmar era aliado dele. Então, o petismo tem dessas coisas. Pergunta se ele foi incluído em algum inquérito naquela ocasião. Não. Pergunta se houve um grande escândalo nas emissoras de TV e rádio sobre o petismo querer dar um golpe e atacar a democracia dessa maneira. Ora, foram jornalistas como nós que apontamos, que criticamos naquela ocasião. E também, em 2018, o ex-ministro José Dirceu afirmou ser favorável à retirada de todos os poderes do STF. Vamos acompanhar o que disse o petista ao site 180 Graus. Pode soltar. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só a Corte Constitucional.
Depois que judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular: o legislativo e o executivo. O judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o judiciário assume poderes do legislativo e do executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. O bolsonarismo usa aí a expressão utilizada por José Dirceu, da ditadura da toga. É o José Dirceu que falava isso em 2018. Ele estava reclamando do Poder Judiciário, olha só como é curiosa a história recente do Brasil, do Poder Judiciário se apropriar de atribuições do Poder Legislativo. Olha só que coisa. O STF está legislando, não é mesmo? E o Vadir Damuso falou, não foi para isso que eles foram colocados lá. Quer dizer, o Barroso, inclusive, foi indicado pela Dilma Rousseff, né? Então, assim, parece, olha, vocês foram indicados aí para fazer vista grossa para a sujeira aqui dos membros do nosso partido. Não foi para isso, não. Esse negócio aí de, eventualmente, dar um voto, tomar uma decisão independente. Então, esses são os petistas quando eles estão insatisfeitos com o Supremo Tribunal Federal. O que a gente está vendo hoje são os petistas satisfeitos com o STF. E aí eles assumem uma postura bem diferente. Graeb. Felipe, são maravilhosos os vídeos. Adorei rever essas coisas. É o baú do Felipe. É o mal do Felipe. Você tem uma memória... Baú. Não, você tem uma memória implacável, né? Eu não tenho essa memória, eu gostaria de ter. Tem aquela história, né? Se a esquerda e a direita estão falando mal de alguém ou de alguma coisa, é sinal que está fazendo certo. Não. O diagnóstico da esquerda e da direita sobre o STF está bastante adequado. O STF botou as manguinhas, mas para lá de para fora. O STF usa um tomara que caia, sei lá como é que chama a roupa que o STF usa. É óbvio que tem uma disfunção na maneira como o STF passou a atuar no Brasil. O problema é que, mesmo o diagnóstico sendo correto, o interesse, tanto da esquerda que nós temos, quanto da direita que nós temos, é instrumentalizar o STF para os seus interesses. Né? E é isso. E manter os seus integrantes impunes. Né? Exato. Era manter quem fosse petista e estava envolvido em esquema de corrupção impune, e manter reacionário aloprado, envolvido em trama golpista, impune também. Exato. Então, assim, o fato de haver arbitrariedades e abusos não exime de responsabilidade por eventuais crimes cometidos os integrantes desses grupos políticos, mas eles sempre apontam simplesmente a arbitrariedade e o autoritarismo para fingir que não houve nada de grave cometido pelos indivíduos do seu grupo. Exato. Na hora em que o Supremo começa a fazer alguma coisa que está agradando ao grupo, ou na hora que o grupo enxerga uma possibilidade de ter uma resposta favorável do Supremo, a ideia de fechar a corte, de transformar numa corte exclusivamente constitucional, sem outros poderes que não o de julgar a constitucionalidade das leis, tudo isso desaparece. Aí pode funcionar do jeito que está. Então, são oportunistas por todos os lados. Exatamente. É isso. Aliás, eu pedi aqui o vídeo do Vadir sobre o Gilmar e nosso produtor Vitor Martins rapidamente pegou, que a gente já usou nesse programa. Então pode soltar aí, para a gente ver a transformação desse pessoal ao longo do tempo. É sempre bom ver o quanto são hipócritas e oportunistas. Vai lá.
O PT embarcou nessa onda moralista desde lá de trás. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Quem escolhe candidato é o Poder Judiciário. Escolhe cheio. Claro. Que o povo é burro. O povo só escolhe corrupto. O povo só escolhe bandido. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Eu acho muito engraçado, sabe? É muito engraçado. Quem começou a acompanhar a política recentemente e já viu o lula-gilmarismo em ação, nem imagina o quanto os petistas odiavam o Gilmar Mendes. Eram manifestações, assim, nesse tom aí do anterior, do Vadir Damuso, José Dirceu, contra o Supremo Tribunal Federal, era contra o Gilmar. Notinha do PT contra o Gilmar, o diabo, porque Gilmar foi colocado no governo do PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento, o PT polarizava com os tucanos, e o Gilmar foi colocado lá como representante dos interesses tucanos. Agora, quando a Lava Jato atingiu, em 2017, Aécio Neves, e o relatório da Polícia Federal, tem nada a ver com Moro e Dallagnol, o relatório da Polícia Federal apontou 43 chamadas entre o Aécio e o Gilmar, inclusive uma no dia em que o Gilmar suspendeu um depoimento do Aécio. Aí o Gilmar se voltou contra a Lava Jato. E aí o Vadir Damuso entendeu que o Gilmar virou aliado do PT. E ele disse isso. Quer dizer, aí eles passaram a ter um alinhamento que dura até hoje. Essa frente ampla pela impunidade, a frente ampla pela retaliação a investigadores e juízes. É isso que está acontecendo. Então, hoje, ele é nosso amigo, amanhã volta a ser nosso inimigo. A gente tem que ver, tem que aprender a ler o jogo político e aprender a fazer política. Assim, dá para traduzir, né, Graeb, que é uma pregação do oportunismo, uma pregação da hipocrisia. Uma pregação do oportunismo, exatamente. O problema é que, assim, esse é o sistema. E as pessoas têm expectativas diferentes, com razão, com toda a razão. Tem expectativas diferentes, mas é assim que funciona. É bom, porque isso mostra o mundo como ele é.